Meus amigos, nesse Frente a Frente de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o desenvolvimento de Montes Claros, sobre os problemas que tem travado o nosso desenvolvimento, esse desenvolvimento futuro que está vindo por aí. E para isso nós vamos conversar com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, Edilson Torquato. É um jovem e que tem uma visão de futuro muito grande. Edilson, pela primeira vez você está aqui no nosso programa, né? É um prazer para a gente. É um prazer, Jorge. Já estava sentindo falta de participar do seu programa, que é um programa que eu sei que tem uma audiência muito grande, eu mesmo assisto sempre, e sei que quem vem aqui vem para tratar das coisas de Montes Claros, das coisas, principalmente as coisas boas de Montes Claros. E esse é o nosso objetivo. Edilson, você é muito jovem. Como é que você chegou a presidente da... Primeiro vamos conversar um pouco sobre você para que o público te conheça. Você é montes clarense? Sou montes clarense. Obrigado pelo jovem, mas eu já tenho 55 anos, então a cabeça realmente sempre fui uma criança, um menino. Mas idoso é considerado depois de 60. Não, então ótimo. Você é jovem. Eu estou na margem ainda. Eu cheguei a CI quase que, vamos dizer assim, por acaso. Eu sempre... Qual é a sua área? Eu sou engenheiro de Minas, mas minha família sempre esteve aqui em Montes Claros ligado ao comércio varejista. E um dia um amigo meu, o Adalto Marques, à época, ele ia formar uma chapa junto com o Geraldo Drummond. O Geraldo seria presidente, ele eu acho que vice, e ele insistiu para que eu fizesse parte da CI. Adalto, deixa eu quieto desse trem, eu não sei mexer com isso, eu não sei nem conversar. Esses trem de reunião acho que não resolve nada, vocês ficam lá só conversando fiado. E sei que eu não queria de jeito nenhum. Até que ele insistiu. Falei, não, moço, vamos ser importante. Eu gosto de você tem umas posições firmes, você conversa, você não tem papa na língua, e a gente precisa dar uma mudada na CI. E seria bom você estar com a gente. Eu peguei e fui, assim, achando que seria só mais um em alguma... no mundo de entidades que já tem. A CI foi uma das grandes indutoras do desenvolvimento Montes Claros, né? Aí é que eu me orgulho hoje de ser presidente da CI. Essa conversa que eu tive com o Adalto foi aproximadamente 6 para 7 anos. E a partir do momento que eu comecei a fazer parte da CI, eu tive uma visão diferente do que são as entidades, do que é a importância de qualquer que seja a entidade, mas a importância da união das pessoas em prol de um objetivo. No caso da ACI, é o desenvolvimento de Montes Claros, não só econômico, mas aí a gente aprende a ver que atrás do econômico existe muita coisa, nada anda Eu só. que sou mais antigo, mais velho, e me lembro bem, estou na imprensa de Montes Claros há mais de 50 anos, algumas coisas que eu lembro assim da CI, por exemplo, o asfaltamento da BR-135 de Curveiro para cá, foi um trabalho muito grande da CI na época. Isso, um projeto que... que o Baldino Assis, inclusive, era... Você não lembra de Baldino, né? Lembra? O Baldino lembra, o pai de era presidente da CI. Outro trabalho muito grande da CI foi trazer o escritório da Sudene para Montes Claros. Porque quando ia se instalar a Sudene em Minas, o escritório ia ser em Belo Horizonte. Isso. Trouxeram o trabalho da CI trouxe para cá. As universidades que tem hoje em Montes Claros foi um trabalho muito grande da CI nas primeiras escolas, das primeiras faculdades. Então, a CI teve sempre uma participação muito grande. E agora, recentemente, na época de Jamil, né, essa restauração da BR-135 foi um projeto da CI, né? E talvez Então, a responsabilidade foi muito grande. Não, eu sei. Graças a Deus, eu entendi nesse período que eu fiquei como vice-presidente em diversas áreas na CI, eu tive a oportunidade de conhecer o que é essa entidade. Eu me apaixonei, vamos dizer assim, pela CI. E você esqueceu de citar aí o Corpo de Bombeiros. O Bombeiro também. O Corpo de Bombeiros nasceu de uma iniciativa da ACI à época, que fundou um Corpo de Bombeiros voluntariado, de voluntários, né, com um grupo de voluntários, que depois de pouco tempo tornou-se esse Corpo de Bombeiros que está aí hoje, com reconhecimento do Estado, e o Estado assumiu. Então é uma das coisas que nasceram. Eu defino a CI como uma galinha que só bota ovos de ouro. Tudo que existe em Montes Claros, que aconteceu em Montes Claros ao longo desses 64 anos, de alguma forma, teve a participação da CI. Então é por isso que eu vejo que a responsabilidade é grande, e é por isso que eu me dedico, assim, eu apaixonei. É como se eu tivesse arrumado uma namorada, depois de quase 50 anos de vida, e apaixonei por essa namorada, e quero fazer dessa namorada a minha companheira, para que nós possamos gerar frutos bons para a cidade.
Oi, Edilson, voltando às suas origens, parece que seu pai foi comerciante no antigo mercado de Montes Claros, né? Foi. Nesse que nós temos aqui atrás, né? Isso. Por coincidência, em 58... E que foi derrubado na primeira gestão do Toninho Ribeiro. Isso. Nós vimos o crescimento de Montes Claros, esse impulso de Montes Claros, desde o dia que eu nasci, por exemplo, vou dizer assim, eu nasci em 58. Foi o ano que pai saiu de São João da Ponte, veio para cá, pôs um armazém em frente onde é hoje a Socomil, um boteco, não foi no armazém, e depois ele conseguiu um ponto nesse mercado. Você nasceu um ano depois do centenário. Isso. Nasci em março de 58. Foi em 57. Isso, nasci em março de 58. E aí, então, eu tenho orgulho de dizer assim, que Montes Claros, a modificação de Montes Claros, parece que eu assisti tudo. Nasci quando as grandes revoluções dentro de Montes Claros começaram a acontecer. Foi o centenário, e a partir daí o impulso de desenvolvimento de Montes Claros foi uma coisa fantástica. É por causa da Sudene. Por causa da Sudene. 2 anos depois, 3 anos depois do centenário, já começa a esboçar uma Sudene, que depois virou realidade, se não me engano, em 63, 64, não sei, 65, mas os estudos já começaram a partir de 60. Aí depois, em 67, veio a primeira administração do Toninho Ribeiro, que foi outro marco. Virou o Montes Claros de perna pro ar, né? Isso. Então a gente voltando a falar. Montes Claros deixou de ser uma cidadezinha provinciana para ser realmente a capital do norte de Minas. Isso. Foi talvez o primeiro gestor de Montes Claros que começou a enxergar essa potencialidade de desenvolvimento que Montes Claros tinha à época e continua tendo. Que desde os primórdios de nossa história, a nossa vocação sempre foi de expansão, um aglomerado de gente, um tanto de formiguinha, que depois foi crescendo, e alguém sentiu que era hora de começar a querer organizar esse aglomerado. Foi talvez o primeiro pensamento em planejamento a longo prazo que nós tivemos, foi justamente nessa época com o Toninho. Infelizmente, as coisas que ele idealizou, que ele planejou para que isso acontecesse aqui, foram abortadas ao longo da trajetória posterior a ele. Nós estamos conversando antes de começar a entrevista. Se aquele plano diretor que o Toninho aprovou no primeiro mandato dele tivesse sido executado, plenamente executado, Montes Claros hoje seria outra coisa. Seria outra coisa, porque ali era o nascedor de uma organização, do crescimento planejado. Do crescimento planejado. É isso que todo mundo busca, mas não se consegue sem que tivesse uma orientação pré-estabelecida. Então, nosso vetor de crescimento é esse, nossa linha de ação para crescer, fracionando em a cidade em diversos modos de desenvolvimento. Aqui vai ser um setor universitário, aqui um setor de saúde, aqui um setor atacadista, aqui um setor industrial. Então, na visão dele, à época, eu acho que ele já concebia tudo isso para Montes Claros. Mas, infelizmente, os interesses adversos que a política econômicos e políticos não fez com que isso tivesse uma sequência. Isso foi ruim para Montes Claros. Mas nós somos otimistas e eu acredito que nunca é tarde. Então eu acredito que a gente ainda, com a educação que a sociedade já tem hoje, com uma visão mais, vamos dizer assim, com espírito mais de solidariedade entre as pessoas, de responsabilidade, de participação das pessoas, independente de ter um cargo político, independente de ser um gestor público, eu acho que a sociedade civil organizada ainda pode estabelecer essas... Edilson, mas corrigir certas coisas que Toninho visualizou naquela época e que estavam no plano diretor, hoje é meio difícil, porque, por exemplo, alargar as ruas do centro, hoje não tem jeito mais, né? Isso, não tem, mas aí a gente pode, porque Montes Claros não é só isso que nós temos aqui hoje. Montes Claros cresceu, inchou, sem planejamento, mas ela vai continuar crescendo. Então, até quando nós vamos deixar esse crescimento acontecer sem planejamento? Chegou a hora de dar um basta nisso. O que está feito de ruim, a gente vamos procurar minimizar a ruindade, otimizar o que tem aí, que é viável, e pensar para daqui 10, 20, 30, 50 anos. Então, estabelecer linhas de crescimento, um planejamento futuro e fazer com que qualquer gestor que esteja à frente da prefeitura em qualquer época tenha uma linha de conduta a ser seguida. O gestor público, a função dele é o quê? É administrar a cidade naquele momento que ele estará, e achar o que ele deve fazer, ele faz, mas ter uma visão de futuro também, que ele tem que deixar
a cidade organizada para que o desenvolvimento aconteça dentro de parâmetros pré-estabelecidos, para não virar essa bagunça que foi até hoje. Nós vamos terminar esse primeiro bloco para ir para o primeiro comercial, e no próximo bloco nós vamos conversar com o presidente da CI, com Edilson Torquato, sobre um plano de desenvolvimento que a CI pretende mais ou menos espelhado no que aconteceu em Maringá. Espera um instantinho, nós vamos conversar sobre isso no próximo bloco.